podemos nos reunir, né? E o Senhor Jesus foi bem claro nessa questão, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele disse assim, ali eu estarei no meio deles, né? E aqui nada mais é que uma reunião da igreja, com expressão do corpo de Cristo, né? Isso tem que ficar bem claro para nós, né? Então eu queria, antes de nós começar a compartilhar uma palavra aqui nessa noite, queria convidar os irmãos para nós fazer um minutinho de oração, assim que o Senhor possa nos abençoar, né? Preparar um ambiente, a esfera e a palavra, né? A porta, a palavra seja aberta e a gente possa realmente ganhar luz, né? Na palavra do Senhor e assim compartilhar com os irmãos, né? Então vamos fazer um minutinho de oração para que realmente o Senhor venha abençoar essa reunião, né? Porque tudo é para a glória de Deus, né? Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, graças te damos pela tua tão grande e infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite, que cremos que mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui e aqui estamos reunidos em teu nome. Que o Senhor nos diz na sua palavra que onde 2 ou 3 estiver reunido em seu nome, ali o Senhor estaria. Senhor, nós cremos que além do Senhor habitar em nós como o outro Consolador, o Espírito vivificante, o Senhor também está no nosso meio pela sua onipresença. Obrigado, Senhor. Agora prepara o ambiente e a esfera, abre a porta à palavra, remove todos os véus e que estejamos totalmente livres e libertos de qualquer coisa do nosso dia a dia para agora, nesta noite, ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar conosco. A palavra nos diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. E sabemos e cremos, Senhor, que a tua palavra, ela não é a letra preta no papel branco, mas a tua palavra é Espírito e vida. Senhor Jesus, a tua palavra é como espada de 2 gumes que penetra ao ponto de separar espírito e alma juntas e medulas. Senhor, louvamos o Senhor, amamos a ti, tua segunda vida. Nos edifica um pouco mais nessa noite, para assim podermos cumprir o teu propósito aqui na terra, que é cooperar com o estabelecimento do teu reino. Jesus é o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, eu queria nessa noite aqui, assim pela misericórdia do Senhor, um assunto que na verdade nós já compartilhamos várias vezes, mas é como Paulo fala em Filipenses, né? Ele diz assim, quando ele escreveu aos Filipenses, ele diz assim, não me desgoste e é segurança para vós, que eu sempre vos escrevo as mesmas coisas. E seguido nós temos que estar repetindo, falando novamente aquilo que a gente falou, porque as coisas de Deus, elas não são fáceis de nós assimilarmos numa, 2 ou 3 ou algumas comunhão, né? As coisas do Senhor para nós assimilarmos e ganharmos luz, revelação, a visão daquilo que está realmente escrito, é um longo período, né? É uma vida toda, né? E ninguém vai estar tão cheio, né, de poder dizer, não, isso eu já sei, eu já vi, eu não preciso mais ouvir, né? Se nós nos achamos numa condição assim, nós, diante de Deus, nós estamos numa posição de Laodiceia. E Laodiceia nada mais é que pessoas que se tornaram, pela luz que ganharam do Senhor, se tornaram arrogantes, soberbos, orgulhosos, achando que não precisam mais de mais nada, né? Porque o Senhor, como no livro de Isaías, Deus chama ele de renovo, a palavra de Deus sempre é nova, mesmo que eu leia agora, daqui a 10 minutos eu leio, ela é sempre nova, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Então Paulo, ele tinha essa prática de sempre estar repetindo quando ele endereçava as epístolas, né? Quando ele ia... Agora não estou com o telefone aqui. Quando ele mandava as epístolas e quando ia ter comunhão com os irmãos, ele sempre falava praticamente quase as mesmas coisas. Porque dentro do plano de Deus não existe várias coisas para que sejamos falados. Existe uma linha de Gênesis a Apocalipse. Dentro do plano de Deus, Deus começou lá em Gênesis, né? E vai chegar no fim, que é o Apocalipse. Quer dizer, é uma linha só, é um alvo só, é um plano só, é uma meta só, né? Então muitas coisas nós que às vezes nós achamos que deveríamos, né, já vimos, já ouvimos, mas tudo aquilo que nós realmente precisamos é ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós de acordo com sua palavra. Por exemplo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo falou a Timóteo, quando ele escreveu a Timóteo que estava na igreja em Éfeso, ele disse assim, que chegaria um tempo onde as pessoas não suportariam mais ouvir a sã palavra de Deus,
cercar-se-iam de mestre e se apostatariam da fé, né? Então, nós não podemos, a palavra de Deus, ela não é para suprir a nossa necessidade, mas sim a necessidade de Deus. Entendeu? A palavra de Deus está relacionada à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ao plano de Deus. A nossa é segundo plano. A nossa vontade não tem valor diante de Deus. O que conta para nós é que a vontade de Deus possa ser feita, né, que a sua palavra seja falada como ela é, sem acrescentar e sem tirar. E o que eu queria tocar um pouquinho hoje aqui, falando com os irmãos, é sobre alguns aspectos, porque a Bíblia nos mostra vários aspectos, e seria, num tempo, numa comunhão de hoje, não seria suficiente esse tempo que nós temos para falar sobre esse aspecto do corpo de Cristo, né? Eu queria até que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês, irmãos. Quem tiver a Bíblia no celular, até fica mais fácil, né? Mas podemos pegar também na Bíblia. E se os irmãos quiserem acompanhar, isso seria muito bom, né? Assim desperta, né, os nossos neurônios. A gente lê a palavra, né? Realmente, então eu queria falar um pouco sobre os aspectos da igreja, né? Senhor Jesus. Ô Valmir, ô Joelma, faz um favor para mim. Você não trocava esse óculos que eu deixei o meu de leitura e... Ah, perdão, esse aqui, por isso que eu vi esse que é o meu para longe, né? De leitura. Mas eu lhe alcancei? Não, tá aqui. Tá aqui. Graças ao Senhor, que esse meu aqui é para longe, né? Senhor Deu Jesus. certo? Tá certo. Amém? Então vamos primeiro, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, que eu queria tocar no assunto aqui sobre um dos primeiros aspectos, porque o livro de Efésios é o livro mais profundo na Bíblia sobre essa questão do corpo de Cristo, né? Apresentando a igreja como o corpo de Cristo como um mistério de Deus. A igreja é um mistério, sabe, irmão? Então nós queríamos ver alguns aspectos. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia primeiro em Efésios capítulo 5, versículo 32. Ali está falando de um mistério, e não um mistério pequeno, mas um grande mistério, né? Um grande mistério. 5:32. Posso ler? Pode ler, se o seu irmão quiser ler, pode ler, não tem problema. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Grande esse mistério. Eu não sei se a Bíblia que os irmãos têm, alguns têm a Bíblia atualizada, alguns certamente são corrigidas, né? Aqui na atualizada fala assim, ó. Capítulo 5, versículo 32. Então ele diz assim, ó, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Mistério. Então um dos aspectos da igreja como corpo de Cristo é que ela é um mistério. E aqui quando o Senhor falou por meio de Paulo, essa revelação Paulo teve quando ele foi arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso, e ele recebeu essa revelação diretamente de Deus, entendeu? Então Deus mostrou para ele a igreja aqui, ele chegou a colocar como um grande mistério, porque nós temos uma concepção na nossa tradição que nós herdamos de pais, e herdamos de religião, de igreja onde nós frequentamos, entre aspas, né? Igreja entre aspas, porque a igreja nada mais é que o ajuntamento daqueles que foram chamados. E nós temos a ideia de que a igreja seria um espaço, um ambiente onde alguém poderia chegar lá e assim cultuar a Deus, adorar a Deus, e não é nada disso. A igreja é um organismo vivo, a igreja é constituída de todos aqueles que em todas as eras que passaram, que estão hoje, os que virão a crer ainda em Cristo Jesus por meio do Evangelho, todas essas pessoas junto formam a igreja, o corpo de Cristo, que é um grande mistério. Por quê um grande mistério? Porque é difícil de se ver, é difícil de se entender. Você precisa receber a luz de Deus, caso contrário, embora esteja escrito na Bíblia, mas você passa, digamos assim, batido, passa por cima. E aí nós ficamos naquela questão daquela tradição. Aí eu vou lá na igreja, eu vou limpar a igreja, eu vou fazer isso na igreja, eu vou construir a igreja, e não existe nada disso, né? No momento que nós cremos em Jesus, nós fomos aqueles que fomos chamados para fora, quer dizer, para fora do mundo, para dentro de Cristo, para dentro de Deus. Então houve uma mudança no momento que nós cremos em Jesus Cristo e nos tornamos nesse momento a igreja, que ela é o mistério de Deus.
ela é o mistério de Deus. Quer ver a resposta disso? Os irmãos acham em Colossenses 1:24. Quer ver Colossenses 1:24 a 27? Aqui o apóstolo Paulo ele dá uma ideia clara sobre essa questão do mistério de Deus, que é Cristo em nós, né? E isso forma a igreja. Então aqui, ó, Colossenses 1:24, ele fala assim, do 1:24 ao 27, quer ver, irmãos? Diz assim, ó, é um pouco mais para frente. O bom é que todos nós lêssemos, entendeu? Todos os irmãos que tenham a Bíblia leiam, né, para ver que realmente é Colossenses 1:24 a 27. Ó. O apóstolo Paulo falou assim, ó, eu agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, né, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então aqui nós estamos falando de alguns aspectos sobre o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo que é a igreja. Então o corpo de Cristo é a igreja. E isso precisa, esse véu precisa cair de nós, irmãos. Porque nós não somos mais, digamos, bebês, espiritualmente bebês, infantis. Nós podemos dizer que nós, na nossa vida cristã, nós já avançamos um pouco, entendeu? Então esse aspecto precisa estar claro para nós, né? De vermos que a igreja nada mais é que o corpo de Cristo. Aqui Paulo fala da experiência dele, ele diz assim, eu preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, né? E ele diz assim, eu me regozijo no meu sofrimento. E como é que ele preenchia o resto das aflições de Cristo? A resposta está que ele fala, nos meus sofrimentos. Então Paulo passou por grande adversidade, né? Por causa do quê? Por causa da igreja. Entendeu? Por causa da igreja que era o corpo de Cristo. E depois ele vai falando aqui, vamos ler até o 27, irmãos, diz assim, ó. O qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar o pleno cumprimento à palavra de Deus. Bom, o mistério que estiver oculto. O que é esse mistério? A igreja como o corpo de Cristo. Esse mistério estava oculto, olha, dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Quem é esses santos? Esses santos nada mais é que a totalidade do povo de Deus. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja C, o grupo ali, o grupo aqui, o grupo acolá, né? É um todo. Então todos nós somos realmente, né, os seus santos. Ele fala assim, ao quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Ó. A riqueza da glória desse mistério. Olha aqui, coisa impressionante. Ele fala assim, ó, entre os gentios. Entre os gentios, então aqui ele separou. Porque quando fala entre os gentios, ou aos gentios, significa fora da nação de Israel, né? Então, nós gentios somos o povo que não pertencemos à nação de Israel, porque a história de Deus começou com a nação de Israel, podemos dizer assim, né? Desde o princípio lá, né? Isso aqui a gente não vai entrar em detalhe, mas a Jesus, quando veio, ele veio para os seus, que eram os judeus, né? Quando ele fala os gentios, significa pessoas fora da nação de Israel. Então, agora, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Olha aqui, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse mistério que estava oculto, hoje ele foi revelado. E o que é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, é um mistério. E nós sabemos que todo mistério, frisando de novo, não se vê de uma maneira, não é fácil de se ver, né? Mas nós precisamos ver, porque Deus tem descortinado isso para nós. Esse mistério estava oculto das gerações, nos séculos passados, mas já foi revelado, foi manifestado. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque no momento que nós cremos no Senhor Jesus, houve uma união orgânica entre nós. Nós e Cristo se mesclamos, nós nos tornamos um só ser, né? Por exemplo, eu creio que todos nós aqui já vimos falar e conhecemos, até alguns conhecem bem clara a questão da história de Saulo a caminho de Damasco. Quando o Senhor Jesus se manifestou para ele a caminho de Damasco, o Senhor Jesus não disse assim para ele, Saulo, Saulo, por que você persegue o meu povo?
Saulo, por que você persegue a minha igreja? Saulo, por que você persegue os meus santos? Né? Porque Jesus não falou nada disso. O Senhor Jesus falou assim: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Mas Saulo não perseguia a Cristo. Nesse tempo, aproximadamente, estava beirando os 30 anos da ressurreição e ascensão de Jesus, quando Paulo foi chamado, quando Saulo foi chamado. Chamava Saulo, depois Deus mudou o nome dele, né? Mas o Senhor considerou uma perseguição aos cristãos da época, ao povo de Deus da época, como uma perseguição a Ele próprio. Por quê? Porque Cristo em nós, agora nós e Cristo nos tornamos um só ser, nós somos unidos a Cristo. E isso é a igreja. Por isso que é um mistério, não se vê de uma maneira fácil. A nossa tradição é de adornar um espaço, um ambiente, e achar que Deus sentou lá e ficou nos esperando lá, né? Deus, Atos 17, 24, fala assim: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita. Em Atos 7, 48, o Senhor também falou assim, por meio de Estevão, um dos primeiros mártires da história da igreja. Estevão disse assim, que Deus, o Altíssimo, não habita em casas feitas por mãos humanas. Lá em Hebreus capítulo 3 fala assim, que Deus tem um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, sobre a qual casa somos nós. A qual casa somos nós. Na antiguidade, em todo o capítulo ali, se você ler, você vai ver a história de Israel, que o sacerdote sobre a casa de Israel era Moisés. E a casa de Israel era a casa de Deus na época. Mas agora no Novo Testamento, Cristo é o nosso sumo sacerdote sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Nós quem? Todo o povo de Deus no decorrer dos séculos. Entendeu? Então, se vocês verem, se torna um mistério. Sim, é um mistério. Não é fácil de se ver, de se entender, de se compreender. Mas Deus é o maior interessado de nos revelar esse mistério que estiver oculto. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, um dos aspectos da igreja é que a igreja é um mistério de Deus. É um mistério de Deus. Mas a igreja em si, como o corpo de Cristo, ela não é para o fim em si. Deus gerou o seu corpo, a sua igreja, o seu povo, porque Deus tem um propósito. Deus tem algo mais elevado. Deus não apenas nos redimiu, nós nos tornamos povo de Deus, apenas para Deus nos ter. Não, Deus tem uma necessidade, Ele tem um propósito, Ele tem um alvo, um objetivo com isso. Então a igreja é o meio para que o fim venha. Então por meio da igreja o Senhor vai trazer seu reino, sua autoridade, seu domínio, seu governo sobre essa terra a qual foi perdida, usurpada por Satanás. Entendeu? Então o Senhor precisa gerar. Por isso que o Senhor hoje está edificando a sua igreja. Mateus 16, quer ver, irmãos? Por favor. Mateus 16, os irmãos irem lá. Aqui o Senhor Jesus, a primeira vez na história, na Bíblia, que fala sobre a palavra igreja, está aqui, ó. Mateus 16, 18. Isso aqui saiu da boca do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou assim, ó, irmãos. Ele disse assim, ó. Ele falando isso aqui para Pedro. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Ele disse assim, também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Então o Senhor Jesus falou, edificarei a minha igreja. Os irmãos prestaram atenção, como a igreja é um mistério, que quase não se vê, não se compreende, você vê isso pela experiência entre o povo de Deus. Pouquíssimas pessoas, quando você... A pergunta tradicional que existe é aquela, que igreja que você é, não é bem assim? Digo, irmão, sou da mesma altura. Não tem outro, só tem um, né? Entendeu? Então você vê pela experiência que, como um mistério não é visto, é pouco compreendida essa questão. E aqui o Senhor Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja. E os irmãos podem ver, ele falou a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas. E essa palavra ela está no singular. Ela não está no plural. E saiu da boca do Senhor Jesus.
Ela não foi da boca de um discípulo, de um apóstolo, né? E aqui não há um erro de impressão, né? Aqui realmente você vai na grego, é o que o Senhor Jesus está falando. Eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Então a primeira vez que o Senhor falou sobre a questão igreja foi aqui. Então o que é a minha igreja? Essa minha igreja, quando o Senhor está falando, é todo o seu povo que na história morreram, os que estão vivos hoje e os que hão de vir ainda, por meio da fé em Cristo Jesus, se tornando membros desse corpo, como igreja, o mistério de Deus. Entendeu? Então essa é a igreja que o Senhor vai edificar. Toda a igreja do Senhor será edificada. E o que é edificar? Edificação. Nada mais é que pegar nós na nossa condição normal, humana, caída que nós estamos. Primeiro passo, ele nos redime pelo sangue da cruz vertida a nosso favor. Segundo passo, o Senhor nos regenera, e isso é o novo nascimento, nós nascemos de novo. Segundo passo, agora o Senhor vai trabalhar, vai nos transformar, vai nos conformar à sua própria imagem e semelhança. Isso é edificação. E isso vai ser com todo o povo de Deus. Aí tem as pessoas que às vezes ficam pensando, poxa, mas quantas pessoas morreram, né, no decorrer da história? Não faz mal. A morte não é o fim. A morte, mesmo que você entrou na morte, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição da vida, a ressurreição do juízo. Então, mesmo que as pessoas tenham na história morrido sem estar edificado, e isso na parábola de Mateus 25 mostra claramente sobre as 10 virgens, as prudentes e as insensatas, né, que parte dessas virgens que está relacionada ao povo de Deus que morreu na história, no tempo, e parte dessas pessoas estavam realmente edificadas, elas estavam transformadas, e parte não estavam. Mas nem por causa disso o Senhor vai deixar de concluir essa edificação. Não vamos entrar em detalhe agora aqui, né? Senão nós vamos desviar do foco que seria a igreja. Uma outra hora nós falamos sobre esse assunto, né? Mas o Senhor vai concluir. Quando ele falou, e eu vou edificar. E quando o Senhor fala, eu vou edificar, ele vai edificar, irmão. Não tem, queira ou eu coopere com o Senhor ou não coopere, um dia essa edificação vai ser concluída. E quando o Senhor falou para Pedro aqui, ele disse assim, ó, e no versículo 19 ele disse assim, daqui é a chave do reino dos céus. O que é a chave do reino dos céus? A chave do reino dos céus é a palavra a respeito do reino de Deus. Do reino de Deus, né? Nós temos esses diagramas aqui que dão assim, para entender um pouquinho. O reino de Deus está relacionado com a esfera de governo e domínio de Deus. Então hoje, quando nós cremos, nós entramos dentro dessa esfera. Hoje o reino de Deus não tem aparência visível, como Lucas 21 fala, né? O reino de Deus, Lucas 20, o reino de Deus não tem aparência visível. Nem dirão lá está ou acolá, mas ele está dentro de nós. Então o reino de Deus hoje nada mais é que quando nós cremos, Deus veio a nós e nós somos regenerados. Esse quadro aqui, ó, mostra que Deus entrou em nosso espírito. Agora Deus passa a nos governar, nos reger. Entendeu? Quando nós submetemos ao Senhor, ali é a esfera de governo e domínio de Deus. Então estamos vivendo a realidade do reino de Deus, que é uma esfera de autoridade e governo. Entendeu? De primeiramente submissão. Nós submetemos ao Senhor, né? Aí, após o período em que nós vivemos, e na consumação dos séculos, no fim dos tempos, na volta do Senhor, haverá a manifestação desse reino, que é a manifestação dos filhos de Deus, que fala em Romanos capítulo 8. Que toda a criação geme e espera, né, que esse dia chegue, né, para que a humanidade, o mundo, num aspecto geral, seja libertado do cativeiro, né, que existe, que estão todos presos no cativo, né? Amém? Então, a chave do reino dos céus que o Senhor deu para Pedro, primeiramente Pedro usou lá no início, no dia em que ele começou a pregar o Evangelho, né? Começou a pregar o Evangelho. E quando você vai lá em Atos 11, você vê essa história com Cornélio que ele teve, né? Ainda ele meio que no momento ele não quis pregar o Evangelho aos gentios, mas depois o Senhor mostrou para ele uma visão de um lençol, né, cheio de animais imundos, e o Senhor disse assim para Pedro, ó Pedro, mata e coma. E ele disse assim, não, Senhor, de maneira alguma eu farei isso, mas o Senhor disse assim, Pedro, não torne comum aquilo que eu purifiquei. Naquele momento Deus estava mostrando para Pedro que a salvação não era só
para os judeus, mas também Deus estava abrindo aos gentios. Mas como eles tinham o gentil como pessoas imundas, tanto que um judeu não se comunicava, não se falava com uma pessoa que não fosse da mesma nacionalidade, entendeu? Então Pedro começou a usar ali, mas só que o Pedro não foi avante, ele não foi avante. Aí Deus teve que levantar mais tarde o apóstolo Paulo para o evangelho para os gentios. E graças a Deus que o Senhor o levantou, porque se fica essa incumbência, esse encargo só na mão dos apóstolos que andaram com Jesus, olha, o negócio não sei se teria chegado a nós, porque eles não conseguiriam ir muito adiante, irmãos. Embora Pedro tenha se tornado um servo de Deus, foi edificado, ele foi realmente transformado, escreveu sua primeira e segunda epístola, baseado na experiência dele, mas ele não foi muito além. O próprio Tiago, que era um apóstolo da época, uma pessoa responsável pela igreja em Jerusalém, quando você lê a epístola dele, ele sequer escreveu para a igreja, ele escreveu para os judeus dispersos. Né? Senhor Jesus. Então é isso, mas graças ao Senhor pelo Paulo que Deus levantou. E aí deu a visão da igreja, do corpo de Cristo. Aqui quando o Senhor Jesus falou para Pedro, o Senhor não falou da igreja no aspecto como corpo. Quando Deus deu essa visão, ele deu para Paulo. Por isso que Paulo fala que a igreja como corpo de Cristo. E para a gente entender essa figura é fácil. Por exemplo, segundo que fala no livro de Efésios, Cristo como nosso cabeça e nós, os membros, os que cremos em Cristo como corpo. Então ele usou a figura do corpo humano para relatar o que é a igreja. Cristo como se fosse essa parte, cabeça, que governa e domina todo o corpo, é a nossa cabeça. Até o meu dedo mindinho, ele vai mexer, mas por causa da minha cabeça. Quer dizer, isso mostra que Cristo é o nosso cabeça, que nós estamos ligados a Ele, submisso a Ele. E como os membros do corpo, formamos o corpo para baixo. Digamos assim, todos nós, um simboliza isso aqui, o outro esse, e assim sucessivamente. E assim formamos o corpo ligados a Cristo como nossa cabeça. Né? E isso Paulo ganhou. Entendeu, irmãos? Só eu queria tocar um pouquinho mais no aqui, só para os irmãos verem uma questão aqui bem crucial, muito rica, de mostrar essa união que nós temos com o Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 11:36. Romanos 11:36, que fala assim, ó, só para os irmãos verem. Senhor Jesus. Romanos 11:36. Posso ler? Pode ler. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso aqui está mostrando que tudo, irmão, é por meio dele, é para ele. Quer dizer, sem o Senhor não existe realidade nenhuma. O sentido da vida nossa é Cristo. Lá em Atos 17:28, o Senhor, quando usou Paulo lá para pregar para os atenienses, lá na cidade de Efésios, o Senhor disse assim, Paulo falou assim, nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Nele, que não era a questão do povo lá, porque o povo na época lá estava em tremenda... Todo mundo distante de Deus, né? Paulo o espírito dele chegou a ficar perturbado pela tremenda idolatria que existia naquela cidade. Tanto que lá eles faziam o nicho da deusa Diana, né? E adoravam aquilo, entendeu? Paulo ficou, entendeu? Aí, Paulo explicando para eles, né? Mas nele, quer dizer, em Cristo nós vivemos, existimos e nos movemos. Então isso mostra Cristo em nós, a união que há entre nós e o Senhor. Entendeu, irmãos? 1 Coríntios 6,17, Paulo falou assim, ó. Senhor Jesus. 1 Coríntios 6,17. Olha aqui, ó. Senhor Jesus. Diz assim, ó. Mas é aquele que se une ao Senhor
é um espírito com Ele. Mas é que eu tenho que me unir ao Senhor. Caso contrário, eu não sou um espírito com o Senhor. Entendeu? Então, quando nós cremos em Cristo, genuinamente que nós cremos, essa união é automática. Nós nos tornamos um espírito com o Senhor. Entendeu? Meu espírito humano e o Senhor como espírito se uniram, se mesclaram. A gente até usa assim uma maneira fácil de nós entendermos, eu sempre uso essa questão assim de mostrar o café com leite. Você mistura ali. Café continua sendo café, leite é leite, mas é uma mistura inseparável, né? Estavam os dois separados. No mesmo princípio, nós estávamos separados de Deus, nós não éramos um espírito com o Senhor. No momento que nós cremos, nós nos unimos, como se o leite se mesclasse ao café. Então, quando nós cremos, é uma mescla entre nós e o Senhor. Só que agora é uma coisa inseparável. Jamais isso pode ser desfeito. Como muitas vezes nós achamos que na antiguidade Deus só apenas vinha sobre as pessoas. Vinha sobre as pessoas. Então, o Senhor não podia entrar nas pessoas, porque o ser humano não tinha sido redimido, não tinha sido lavado da sua condição caída em Adão. Mas quando Jesus veio, o sangue de Jesus nos purificou de todo o nosso pecado. E aí Deus pôde vir e habitar em nós. Então houve essa união. Entendeu? Agora nós somos um espírito com o Senhor. Então esse é o mistério de Cristo em nós, a esperança da glória que nós lemos em Colossenses 1:24 a 27. Entendeu, irmãos? Então é um mistério ou não é um mistério? Porque o nosso conceito é totalmente ao contrário do que a Bíblia diz. Porque nós recebemos de antepassados de herança de pais e de lideranças cristãs, né? Que mesmo com a palavra na mão, muitas vezes nos mostraram um caminho diferente em relação a essa questão, né? Quando eu descobri que agora eu e o Senhor realmente estamos juntos, o negócio, irmãos, a minha vida deu uma guinada. É um giro de 360 graus. Porque o Deus que eu tanto procurava em tantos lugares, eu vi que estava em mim. Quer dizer, eu posso desfrutar, ter a presença do Senhor a qualquer momento, qualquer hora. O Espírito aí está em letra minúscula. O Espírito está em letra minúscula. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Quando fala em letra minúscula, é o nosso Espírito onde está o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus habitando, né? Senhor Jesus. Lá em João 14, no Evangelho de João 14, irmãos, eu creio que os irmãos já viram falar nesse versículo. É muito claro esse versículo. E só que às vezes nós passa desapercebido, né? João 14, 20. Senhor Jesus. João 14. 14, 20. Louvado seja o Senhor. Posso ler? Pode ler, irmão. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Entendeu? Esse versículo aqui eu digo assim que é uma das maiores revelações que existe na palavra de Deus em relação a onde nós estamos. Né? Quando você lê todo o texto de João 14, o Senhor disse assim: eu vou preparar lugar e voltarei outra vez para vós, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor falou isso no começo de João 14. E o nosso conceito é que o Senhor foi daqui e foi lá preparar um espaço, uma casinha, sei lá o que, para um dia vir buscar nós, não era assim? Eu pensei por muitos anos isso, irmão, até que um dia a luz brilhou. O Senhor Jesus. Não sozinho, claro, né, irmãos? A gente sempre tem ganhado a ajuda de outros homens de Deus que realmente ganharam essa luz. Então a revelação de Deus é assim, um no ombro do outro, né? A história é assim, ninguém está apto de receber algo sozinho, né? O Senhor Jesus falou: vou vos preparar lugar e voltarei outra vez para vós, para quando eu estou estejais vós também. E a resposta ele deu quando ele falou o versículo 20. Esse lugar que ele foi preparar é em Deus.
O homem não tinha lugar em Deus. O homem não podia se unir a Deus, ser um com Deus, morar em Deus e Deus morar nele. Essa morada mútua que existe de Deus poder morar no homem e o homem poder morar em Deus, ela só pôde acontecer após o que Jesus realizou a nosso favor na cruz. Então ele estava dizendo assim, eu vou morrer, porque se eu não morrer, vocês nunca vão ter lugar em Deus. E se eu vou morrer, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para Deus. Para que onde eu estou? Ele dá a resposta. E naquele dia, qual dia? Na ressurreição dele, ele disse assim, eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Então, como ele está no Pai, nós estamos nele e ele em nós, para onde nós fomos? O Pai. É muito simples de entender. Entendeu? Então, esse lugar que o Senhor Jesus foi preparar para nós é em Deus. Quando ele disse assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Você vê, uma casa tem muitas moradas. Daí nós temos o entendimento que às vezes acham que a casa é o céu, né? Se nem os céus dos céus puderam conter Deus, Deus não... A casa, as muitas moradas, é a morada Pedro, a morada João, a morada... Cada um de nós se torna uma morada de Deus. Deus veio morar em nós e nós moramos em Deus. Então, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, todo o povo de Deus se tornará a morada de Deus. E nós morando em Deus e Deus morando em nós. Então, esse é o lugar. Não é uma questão de lugar físico, espaço que Deus foi preparar para que um dia nós chegássemos lá e estivéssemos morando lá. Isso é um evangelho muito pobre, muito além daquilo, muito aquém daquilo que realmente a Bíblia revela para nós. Então, esse lugar que o Senhor foi preparar foi em Deus. E o versículo 23, se os irmãos olharem aqui, aqui dá para entender um pouquinho mais também sobre essa questão. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Na casa de meu Pai há muita morada. E viremos nele e faremos morada onde? Nele quem? Nas pessoas que a partir daquele fato de Jesus morrer, ressuscitar e essa crer no Senhor, a morada de Deus seria ali. Por isso que Estevão, no primeiro mártir da história da igreja, quando ele falou Deus, o Altíssimo, não habita em casa feita de mão de homem, ele foi assassinado, né? Porque a morada de Deus é a igreja, que é o corpo de Cristo, o mistério de Deus. Entendeu, irmão? Não sei se os irmãos conseguiram entender. Os irmãos que entenderem, me perdoe, tá? Louvado seja o Senhor. Amém? Então, os irmãos conseguem entender essa união que existe. Por isso que é um mistério. Por isso que é um mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Isso aqui é uma reunião da igreja. Então, o espaço que nós podemos ter, seja um espaço grande, um espaço bonito, um espaço bem adornado, lá é o local onde a igreja se reúne. Aí é o correto. Por exemplo, quando você pega as epístolas, sempre quando Paulo escreve, diz a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja em Roma, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja de Tiatira e assim sucessivamente. Cada localidade lá está a igreja do Senhor, que é o povo de Deus, que lá na época morava. E os princípios são os mesmos. A palavra de Deus não se desvirtuou de lá para cá. Lá era assim, agora é assado. Quem desvirtuou e tomou outro caminho foi o próprio povo de Deus, né? O próprio povo de Deus. Gálatas, eu queria que os irmãos lessem Gálatas. Senhor Jesus. 3, Gálatas 3, 28. Vamos ler Gálatas 3, 26 a 28. Gálatas 3? 3, 26 a 29 seria bom. E daí a gente vai entender um pouquinho melhor. Senhor Jesus, esse mistério. Lembra, irmão, que nós estamos falando alguma coisa aqui sobre o mistério, os aspectos da igreja. E um que é bem profundo é essa questão do mistério, né? Então, Gálatas 3, os irmãos acharam, 26